orar ao Senhor, clamar para que Ele revele mais da parte dEle a nós em mais um estudo bíblico dominical. Vamos orar? Pai, nós oramos a Ti neste momento, agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de termos a Tua palavra, de termos a Tua presença em nós. Queremos clamar, ó Deus, a Tua bênção, o Teu entendimento em nossas vidas. Ó Pai, abra o nosso entendimento, Senhor, abra a nossa mente para que possamos cada vez mais aprender da Tua palavra, para que possamos, ó Pai, cada vez mais viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos, ó Deus, em cada dia, em cada passo que nós dermos, confiarmos e aprendermos mais de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria refletir nesta EBD de hoje, na passagem que está em Provérbios, no capítulo 23 e versículo 12. Provérbios 23, 12. Que diz assim: aplique o seu coração à disciplina e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplique o seu coração à disciplina e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Essa passagem que o Provérbios nos mostra está nos dando um conselho para que nós possamos dedicar nossas vidas à disciplina. Nosso coração, quando a Bíblia fala aqui de coração e de ouvidos, está falando de nós dedicarmos o nosso próprio eu à disciplina, ao ensino e às palavras de conhecimento da palavra de Deus. Olhamos para esse versículo como um versículo chave bastante importante para o reino de Deus, para que possamos vivenciar, para que possamos trabalhar, praticar as coisas do reino de Deus também de forma com que esteja de acordo com a vontade de Deus. Nós somos agentes deste reino, do reino de Deus, e assim, aplicando o nosso coração, aplicando a nossa vida ao conhecimento da palavra dele, à disciplina, ao ensino, então nós vamos otimizar essa nossa vivência, esse nosso cotidiano de servos de Deus, de participantes do reino do Senhor. E quando o Provérbios então mostra que nós devemos aplicar a nossa vida ao ensino, à disciplina e à palavra de conhecimento, eu queria focar nessa palavra disciplina. Aqui no Antigo Testamento, essa palavra disciplina está bem no bojo de um sentido de organização, porque se a gente olhar lá o Êxodo, o povo de Israel saindo do Egito, indo para a terra prometida, e ele então ali precisava de disciplina. Imagina como deve ter sido difícil para Moisés disciplinar todo aquele povo. Se você vê ali no livro de Números, no começo do livro de Números, então conta que uma tribo tinha 16 mil pessoas, a outra tribo tinha 10 mil, outras tribos numerosas também, 18 mil. Imagina isso no meio do deserto, sem disciplina. Como que isso iria se desenvolver? Como que iria acontecer essa realidade? Acredito que ia ser tudo disperso, que ia dar o maior problema para Moisés e para a liderança ali do povo, para os 70, que eram os cabeças, né? Também os cabeças líderes de Israel. Imagina se eles não disciplinassem, se eles não colocassem uma organização nesse povo. Que confusão que seria. Por isso que a disciplina, desde lá do Antigo Testamento, assim também como no Novo, Paulo sempre frisa a disciplina, mostra que a palavra de Deus ela é apta a disciplinar. Paulo também no Novo Testamento. Então essa palavra disciplina é algo bem presente no reino de Deus, porque faz com que nós tenhamos organização e sejamos organizados para as coisas espirituais
que também refletem nas coisas físicas, na nossa vivência prática do nosso dia a dia. Nos últimos tempos, qualquer cristão atento pode observar que, aos poucos, o cristianismo foi se tornando uma religião de conforto. Observe antigamente como isso mudou de antigamente para agora. Logo no início do cristianismo, todos nós sabemos pela história contada e que os discípulos, que os apóstolos, que os primeiros cristãos, desde o princípio da pregação, do início da igreja, eles sofriam perseguições. Não era uma religião muito confortável, porque eles eram perseguidos pelos soldados, eram perseguidos pelos governos, pela sociedade. Muitos morriam, muitos eram atacados. Porém, com o advento, com o passar dos tempos, o advento da modernidade, da pós-modernidade, das democracias, nós tivemos um certo conforto, principalmente com a questão da liberdade de culto. Então, o cristianismo acabou se tornando uma religião de conforto, porque além de nós termos a liberdade de cultuar a Deus, ainda podemos contar com as benesses, com as bênçãos do Senhor, também para essa vida, nos trazendo alegria, paz, conforto. Porém, não devemos estagnar nisso, porque o nosso alvo é o céu, e não é simplesmente as coisas por si mesma da terra. A máxima de muitos grupos cristãos tem sido evitar, parar ou desviar qualquer tipo de sofrimento e negar qualquer consequência natural que contraponha os desejos e vontades inerentes do homem. Sem perceber, algumas disciplinas espirituais foram esquecidas. No decorrer de que o cristianismo foi se tornando uma religião de conforto, algumas disciplinas espirituais foram esquecidas. Algumas práticas nossas que remetem ao mundo espiritual foram sendo deixadas para trás. Queria focar nesta noite, principalmente na disciplina, nesta manhã, na disciplina espiritual, que é aquilo que nós devemos desenvolver para buscar, para viver a presença do Senhor, para viver o reino de Deus. Sem perceber, algumas disciplinas espirituais foram esquecidas, abandonadas, e como brinquedos de infância estão empoeirados lá em alguma caixa do passado. Outras foram ganhando novas faces, novas fórmulas, foram sendo reinventadas, novos objetivos, como por exemplo, orações que agora foram aplicadas em certos grupos somente para trazer benefícios, jejuns em trocas de favores de Deus, fazendo um sentido reducionista da verdadeira prática do jejum, da verdadeira prática da oração, conhecimentos bíblicos de prestígio apenas para as pessoas se engrandecerem, títulos eclesiásticos, clericais, adquiridos por virtudes, ir ao culto para buscar uma bênção, etc., etc. Isso tudo foi sendo reformulado e a disciplina espiritual foi ficando para trás. Apesar de tudo isso, o inquérito conducente para este estudo não é descobrir como o cristianismo desenvolveu essa nova realidade, mas sim se isso não aconteceu conosco, ou seja, se nós não nos deixamos levar também e ficamos adaptados a esse cristianismo remodelado de conforto, em que foca somente as benesses dessa terra. Para perceber e evoluir nisso, nós precisamos observar a disciplina espiritual. A Bíblia, toda vez que fala de disciplina, que ali como diz Paulo, que toda a Escritura é apta para redarguir, para disciplinar, e sempre nós vemos outros versículos ali falando que a Bíblia ela é o nosso princípio de disciplina. Isso, claro que está nos dando um parâmetro
espiritual, de que o Espírito Santo quem está nos revelando os princípios que devemos seguir para podermos assim ter uma disciplina que vem diretamente do Senhor. Mas aqui nós queremos ir além e dar um sentido de que nós devemos, através destes princípios, desenvolver nossa disciplina, nós mesmos nos organizar, nós mesmos nos remodelar para que possamos nos disciplinar no sentido de buscar as coisas do reino de Deus. Através dos princípios da disciplina espiritual, desenvolver em nós a disciplina prática, a disciplina física, de colocar tudo isso que é o reino de Deus em prática. Mas a disciplina voltada para o lado espiritual, que nós devemos desenvolver, ela possui algumas características gerais dessa disciplina, desse tipo de disciplina espiritual. Ela é algo que não é natural, ou seja, nós estamos desenvolvendo métodos, formas, nos disciplinando a buscar algo que é sobrenatural. Não é algo simplesmente que nós podemos tocar, que os nossos olhos veem, é algo intangível, é algo sobrenatural que vem da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo aqui está dizendo que, por mais que as palavras dele parecessem persuasivas, convincentes, com grande sabedoria humana, ele aqui deixa claro que o que ele transmitia era algo sobrenatural, era algo espiritual da parte de Deus. Por isso que ele diz que tudo isso que ele falava era algo que não é natural, era algo para que movesse a nossa fé de forma com que ela se apoiasse não na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Essa é uma das características gerais da disciplina espiritual. Saber que é algo que não é natural. Outra característica da disciplina espiritual é que ela atua no que precisa ser corrigido. Ou seja, aquilo que nós estamos vivendo, estamos fazendo, a nossa maneira que nós estamos nos comportando, que muitas das vezes ela diverge da vontade do Senhor, que muitas vezes ela não está de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Então, essa disciplina espiritual nos ajuda, porque ela atua naquilo que precisa ser corrigido em nós. Hebreus, no capítulo 12, versículo 10, diz assim: Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus nos disciplina para aproveitamento, para que nós nos aproximemos da santidade de Deus, para que nós tenhamos o nosso comportamento, a nossa vida consertada, corrigida pela disciplina espiritual. Pela disciplina espiritual que nós estruturamos dentro de nossas vidas, e assim ela corrige os nossos passos que nós estávamos dando, e assim nos acerta para que possamos andar em caminhos que estejam mais de acordo com a vontade de Deus. Outra característica geral das disciplinas espirituais é que ela atua naquilo que precisa ser endireitado. Ou seja, ela atua naquilo que precisa ser corrigido, que é o que nós já estávamos vivendo, que divergia da vontade de Deus, e ela atua naquilo que precisa ser endireitado, que são os nossos caminhos daqui para frente. A disciplina espiritual
nos modela, nos remodela, nos molda a viver também daqui para frente nos caminhos endireitados. Endireita as minhas veredas, ó Senhor, diz a palavra. E em Jeremias, no capítulo 7, versículo 3, tem uma passagem que vem dizer justamente neste sentido, de que a disciplina espiritual atua para naquele caminho que precisa ser endireitado, no nosso caminho. E no versículo 26, capítulo 26, versículo 13 também de Jeremias, diz assim, 7:3: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Aqui então está registrado que o Deus de Israel estava dando ali uma disciplina: endireitai os vossos caminhos, ou seja, endireitai por onde vocês vão andar, e assim vocês habitarão naquele lugar que Deus estava escolhendo. Agora, pois, também endireitai os vossos caminhos tortos e as vossas ações malignas, e dai atenção à voz do Senhor, vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Mais uma vez, o versículo de Jeremias está aqui mostrando que a disciplina do Senhor nos ensina a desenvolver uma disciplina espiritual que faz com que nossos caminhos não sejam mais tortos, que nós não venhamos a andar em caminhos tortos, mas sim que nós vamos andar em caminhos de arrependimento, em caminhos de que nosso Deus se agradará. Assim a disciplina espiritual nos proporciona isso. A disciplina espiritual também atua naquilo que precisa ser mantido por procedimento. Romanos 7:14, 17 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo aqui está falando que a nossa vontade vai agir contra andar neste caminho endireitado, neste caminho que é também fomentado pela disciplina espiritual. E a disciplina espiritual nos ajuda, nos dá visão, nos faz seguir, andar passo a passo, de forma que não só nós vamos andar por um momento neste caminho endireitado, mas sim ela vai se manter por procedimento. A disciplina vai ao longo do tempo nos trazendo, vai nos ensinando a se manter neste caminho endireitado, neste caminho que faz as coisas que agradam ao Senhor. Então essa disciplina espiritual é algo que nós devemos desenvolver em nossas vidas, para que a nossa vida como pessoa, como indivíduo, possa andar no caminho do Senhor, no caminho endireitado, e isso também vai se expressar no reino de Deus, fazendo com que seja observado dentro do reino de Deus pessoas que andam segundo a vontade do rei deste reino, que é o Senhor. Uma forma então da gente ter ideia do que é a disciplina espiritual é o seguinte conceito: disciplina espiritual é um treinamento para disciplinar o nosso espírito por meio dos ditames do Espírito, com E maiúsculo. É um meio de treinamento para disciplinar o nosso espírito, com E minúsculo, por meio dos ditames do Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, para viver na direção do Senhor.
Mas então quais seriam essas disciplinas espirituais na prática? O que isso quer dizer? O que muda em minha vida? O que eu tenho que fazer para que eu exerça as disciplinas espirituais na prática, na minha vida? Na verdade, vou falar de algumas aqui, mas são coisas bastante conhecidas da gente. São coisas que nós podemos desenvolver como prática em nossas vidas, mas que nos ligam ao céu. E através dos princípios do Espírito de Deus, nós desenvolvemos o nosso espírito para ser disciplinado, no sentido de que ele venha a ter uma constância, a ter uma prática constante de uma disciplina espiritual. É a oração, prática de oração. A oração, a gente entende que é o clamor da nossa alma, é o clamor, é o nosso falar com Deus, é abrir o coração, não é simplesmente repetir uma prece pronta, algo que alguém fez que não é seu, mas sim uma oração em que você abre o coração e fala com Deus, expõe seus sentimentos, sempre direcionado nos eixos centrais da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Não estou falando que é para a gente repetir literalmente ali o Pai Nosso, mas sim, Jesus ali está nos dando umas direções. Quando nós oramos Pai Nosso que estás no céu, a oração então tem que ser direcionada ao Pai que está no céu. Em outras palavras, Jesus está ali nos mostrando um modelo de oração. Santificado seja o vosso nome, ou seja, santifique o nome do Senhor na sua oração, na sua vida. Venha a nós o vosso reino, ou seja, clame a Deus para que o reino dele seja presente na sua vida, e assim por diante. Existem vários exemplos de pessoas que oravam. Jesus orava constantemente também, e a oração então, ela nos faz, nós devemos disciplinar o nosso corpo, programar a oração para que possamos assim também disciplinar o nosso espírito na busca pelo Senhor, em clamar, em expor as suas vontades, em pedir uma bênção, em agradecer uma cura, agradecer algo recebido, agradecer pela salvação, louvar o nome do Senhor simplesmente porque Ele é Deus. É o clamor da nossa alma por aquele que criou a nossa alma. Alguns objetam que eu já ouvi isso pessoalmente, pessoas falando, irmãs, que não precisava orar porque Deus já sabia de tudo que estava passando na cabeça dele. Mas nós entendemos que a oração vai muito além disso, do clamor da alma, e quando nós oramos, nós abrimos a nossa boca, nós estamos colocando a serviço do Senhor, estamos buscando o Senhor não só com a alma, mas também com o nosso corpo. Deus está ali vendo quando você está orando, que você está abrindo os seus lábios para orar, para buscar a Ele como Pai. E isso é aprazível a Deus, porque demonstra que nós estamos colocando o nosso eu na totalidade para a busca do Senhor. Então, a oração é uma disciplina espiritual que devemos ter presente em nossas vidas. O jejum, a oração é o clamor da alma, o jejum é o clamor do corpo, assim como vários exemplos, como nós temos ali indicações na palavra de Deus para jejuns. É uma forma de você consagrar, de se entregar, de negar essa realidade física em prol do lado espiritual. Uma forma de disciplina espiritual também, de você buscar ao Senhor. O estudo da Bíblia também é uma forma de você se disciplinar espiritualmente. Com o estudo da palavra de Deus, você fica apto a ensinar, apto a aprender mais do Senhor. Você entende melhor aquilo que Deus quer te falar, aquilo que Deus está trazendo à sua mente, aquilo que a palavra de Deus revela também, e assim você consegue evitar até heresias. Eu mesmo acreditava em algumas heresias tempos atrás, que eu não tinha nem conhecimento da palavra. Eu acho que vocês também já devem ter ouvido muitas pessoas aí por aí falando que até antes da virada do século,
que 1000 passarás e 2000 não passarás, está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Isso foi algo inventado, que estava na Bíblia, as pessoas foram reproduzindo, foram passando, foi sendo inculcado, e realmente a gente acreditava que a Bíblia dizia isso, que 1000 passaria e 2000 não. Mas se você ler a Bíblia do início ao fim, você vai ver que não tem isso na palavra de Deus, não existe essa passagem. E como é que a gente evita acreditar nisso, nessas heresias? Estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, que ela é o nosso porto seguro. E uma forma de nós disciplinarmos o nosso espírito, uma disciplina espiritual, é também nos organizar com a leitura da palavra de Deus. A meditação, que é organizar e refletir o estudo da palavra de Deus também, olhar de todos os sentidos, inclusive o que Deus queria nos falar, do sentido espiritual da palavra. Por isso que a Bíblia nos manda meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar também é uma disciplina espiritual, que nos faz entender de sentido amplo aquilo que Deus quer nos revelar através da palavra de Deus. Se você não meditar, ficar simplesmente superficial na leitura da palavra, vai ter algumas passagens que você pode até não entender, né? Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, por exemplo, se você não meditou e entendeu que isso significa um alimento espiritual, daqui a pouco você vai pedir um café para acompanhar o pão, né? Porque Jesus diz, é o pão da vida, então você literalmente só entende o pão como o produto do trigo. Mas quando a gente medita, quando a gente tem essa disciplina espiritual, a gente entende que Jesus está falando de um sentido espiritual, de um pão espiritual, que é aquele que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito com o pão do céu, que é o alimento que Deus nos fornece. Disciplina espiritual também, o culto, uma forma organizada de louvor, de gratidão a Deus, tanto em grupo como em pessoa. Você organizar o seu culto doméstico, você organizar o seu culto pessoal para com Deus, é uma forma também de você tocar o sobrenatural. É uma disciplina espiritual que também não pode ser esquecida, não pode ser remodelada, não pode ser eliminada do nosso meio, tem que estar presente. O serviço cristão também é uma forma de disciplina espiritual, servir na igreja, servir os irmãos, servir ao próximo, amar as pessoas, socorrer aqueles que precisam, estar junto, chorar com os que choram, se alegrar com aqueles que estão rindo. Isso é o serviço cristão, é estar presente, é dar o ombro para aqueles que precisam chorar. O serviço cristão é uma forma também de você tocar o sobrenatural, se disciplinar espiritualmente, e assim você vai se encontrar mais próximo a Deus, estando próximo daquele que precisa. Porque quando Jesus diz, amai o teu próximo como a ti mesmo, ou como eu amei a igreja, Jesus está falando que você deve se doar, deve ter o serviço cristão como prática, como organização da sua vida. E é uma forma também de você se disciplinar espiritualmente. Adoração, glorificar, elevar a sua adoração a Deus, glorificar o nome dele porque ele é santo, porque ele é grandioso, porque ele é poderoso, independente do que ele pode te dar, simplesmente porque ele é Deus, você sentir alegria em glorificar o nome do Senhor que criou todas as coisas, assim como fez Maria, a mãe de Jesus, naquela oração, naquele cântico dela chamado o Magnificat, onde ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta, se alegra em Deus meu Salvador. Ou seja, ali ela está elevando a Deus uma oração, um cântico de glorificação. É uma forma também de disciplina espiritual que nos faz ter cada vez mais a presença de Deus, ela ser real em nossa vida. Outra forma também de disciplina espiritual, a solitude, intimidade com Deus, se desligar do mundo, buscar a presença de Deus intimamente ali, você e Deus, naquele a sós, naquela intimidade,
naquela alegria que Deus tem algo para falar especificamente para você. É uma forma também de você se organizar e ter essa disciplina espiritual. O seu devocional, sua organização diária, essa disciplina espiritual tão importante, de que você separa alguns minutos do seu dia ali para buscar ler a palavra de Deus, para se encher daquilo que Deus tem para você ali, de forma diária, de forma individual, na presença do Senhor. O seu devocional, em que ali também ele pode frutificar em adoração e elevar sua adoração a Deus. Na aprendizagem também é uma forma de você se organizar, de você ter a sua disciplina espiritual, de treinar o seu espírito a ser mais apto a discernir as coisas, aprender com pessoas mais capacitadas em certas áreas, pessoas que são especialistas em algum assunto que você talvez não domine tanto. É uma forma também de você se disciplinar espiritualmente. Na comunhão dos santos, estar juntos com as pessoas que pensam igual a você, que têm o mesmo propósito, que têm a mesma comunhão, do mesmo espírito, que têm a mesma liga. É uma forma também de você buscar Deus, é uma forma de você ter uma disciplina espiritual que vai te fazer cada vez mais andar no caminho que agrada ao Senhor, que vai te fazer mais ter intimidade com Deus e desviar cada vez menos dos caminhos que Deus tem para nós. Por que as disciplinas espirituais, então? Claro que existem outras, mas vamos ficar apenas com essas que eu citei aqui nesta manhã. E que nós temos que entender que as disciplinas espirituais são necessárias. Por que são necessárias? Porque nós não somos perfeitos, embora somos salvos, como diz lá em 1 João 2:1. Embora nós sejamos salvos, nós simplesmente não podemos largar a nossa vida. Estou salvo, então eu vou ficar aqui numa inércia constante, vou ficar aqui parado porque eu já estou salvo, não vou fazer mais nada. A Bíblia nos mostra, nos ensina que não é neste caminho que devemos seguir. Porque, embora sejamos salvos, nós ainda não somos perfeitos. E Deus nos chama a viver uma santidade que requer uma disciplina que vai nos fazer andar neste caminho que Deus tem proposto para nós. Então é necessário essa disciplina espiritual também para que, embora sejamos salvos, nós ainda não somos perfeitos, mas que nós devemos buscar a estatura de varão perfeito através da disciplina espiritual. Segundo, porque a santidade não é um caminho natural para nós. Efésios 4, 17 e 19 diz isso. Então a disciplina espiritual também é necessária, porque aqui, como diz em Efésios 4, 17, a santidade não é um caminho espiritual para nós, não é um caminho natural para nós. Ou seja, nós vamos encontrar dificuldade, conflitos, vai ser trabalhoso, vai ser de luta você andar neste caminho espiritual, porque não é algo natural, é sobrenatural. Então a disciplina, ela se mostra algo de extrema necessidade para que possamos trazer o nosso eu natural a viver essas coisas sobrenaturais em nossas vidas. E também porque a vida é uma luta, isso aí já está interligado também ao ponto anterior, e que a disciplina nos ajuda a vencer essas lutas, nos ajuda a ter parâmetros a seguir que nos fazem caminhar de forma com que nós, não é que nós vamos ser as lutas serão evitadas, não, mas nós teremos forças, teremos meios de vencer essas lutas, e as disciplinas espirituais nos apontarão os caminhos para essas vitórias. E também é necessário essa disciplina espiritual, porque sem sacrifícios não há benefícios, é uma regra geral e essencial. Ou seja, nós queremos viver na presença de Deus, queremos poder louvar o nome dEle, queremos ser participantes do reino dEle, queremos ter a salvação eterna, viver eternamente do lado do Senhor. E isso são benefícios para nós, porém, temos que fazer a vontade de Deus, temos que andar naquilo que Ele requer para nós.
E por isso que a disciplina espiritual, que nós, quando nós nos disciplinamos o nosso espírito a buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, através dos princípios mostrados pela palavra de Deus, então nós vamos andar de forma aprazível ao Senhor, e também isso será um benefício para nós, porque as bênçãos do Senhor trazem esse benefício. Nós temos muitas coisas a ganhar do Senhor e muitas coisas a agradecer ao Senhor também. Então nós devemos nos estruturar, nos organizar para que possamos andar naquilo que Deus quer de nós, como forma também de admitir que Ele é o nosso Deus, como forma de agradecer, como forma de mostrar ao Senhor que nós estamos determinados a andar na vontade dEle, de sermos filhos dEle, de sermos participantes do reino, tanto aqui na terra como na eternidade. Reconhecemos que pessoas devotas fazem devoção todos os dias, os cristãos fazem devoção todos os dias, principalmente como um coração grato, como um coração que colheu frutos dessa disciplina espiritual. Então, toda vez que nós exercemos a disciplina espiritual, que vai nos apontar a andar no caminho do Senhor, Ele vai nos trazer a alegria também, não serão só lutas, trará para nós a alegria de viver na presença de Deus, de receber as suas bênçãos. Isso tudo vai frutificar e vai resultar numa devoção bastante íntima, numa devoção bastante prazerosa que nós teremos de andar no caminho do Senhor, de tocar o sobrenatural, de entender que Deus está se agradando daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos praticando no nosso dia a dia. Isso resultará numa vida com devocional exuberante, com devocional transbordante, que também será recebido pelo Senhor lá no seu trono de glória. Então, que nós possamos desenvolver em nossas vidas as disciplinas espirituais, para que possamos assim constantemente tocar o sobrenatural e andar nos caminhos endireitados pelo Senhor. Amém? E isso tudo vai frutificar e resultar em bênçãos também para o reino de Deus, para a nossa vida cotidiana, como participantes deste reino celestial já aqui na terra. Que Deus abençoe e complete essa palavra nos nossos corações. E assim a gente encerra a nossa EBD de hoje. Amém.